Graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a todos os nossos queridos irmãos e amigos que estão nos acompanhando, seguindo a PIB de Campo Lindo através do YouTube e também do Facebook. Quero convidar você, que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva, esteja assim participando conosco, tá? Das nossas transmissões, dos estudos, e com certeza Deus estará abençoando a sua vida. E você também pode compartilhar com seus amigos, com outras pessoas, né? Para também abençoar a nossa vida aí, tá bom? Aproveita, deixa o seu joinha também aí, tá bom? No nosso estudo. Deus abençoe a sua vida. E eu quero dar sequência a essa série de estudos bíblicos que nós estamos compartilhando com você, né? Que essa série de estudos é da revista Em Tempo de Quarentena, tá? E hoje a nossa lição, ela é do autor Washington Roberto Nascimento, a lição número 6 dessa revista, que tem como o título Ainda Não é o Fim, tá? Então, meus queridos, essa lição, ela está baseada lá em Marcos capítulo 13, tá? Marcos capítulo 13 vai tratar ali do sermão profético de Jesus, tá bom? Acerca também das últimas coisas, aquilo que vai acontecer. E o que na verdade está acontecendo ali é que ao sair do templo, Jesus conversando com os seus discípulos, e eles falam da suntuosidade do templo, daquelas enormes pedras que compunham assim o templo, no caso o segundo templo que foi reconstruído, tá? E depois foi ornamentado, podemos dizer assim, foi ajustado com o rei Herodes. Mas Jesus aqui está tratando de mostrar aos seus discípulos, e Jesus deixa bem enfático aqui acerca daquilo que ia acontecer com a destruição do templo. Ele fala sobre isso, tá? Que não ficaria pedra sobre pedra e que o templo seria destruído. E a gente vai também, isso é um fato que vai acontecer na era cristã, né? Depois de Cristo Jesus, da morte de Jesus, no ano 70, né? Que acontece que as tropas do general Tito invadem Jerusalém, destrói Jerusalém e leva os milhares de cristãos, né, muitos cristãos, para viverem como escravos, enfim. O que acontece na verdade? Nessa era aí cristã, até o ano 70, a igreja cristã, ela está estabelecida, propriamente dito, em Jerusalém, apesar de muitas missões já terem acontecido através dos seus discípulos, mas a igreja ainda está centralizada em Jerusalém, porque muitos judeus se converteram e eles continuavam assim adorando a Deus e frequentando o templo. O que acontece é que com essa destruição do templo no período, né, desse ano de 70 da era cristã, há não só por parte dos judeus uma dispersão, mas por parte também dos cristãos uma grande dispersão. Os judeus não mais, desde essa era, não mais tiveram a possibilidade de reconstruir o templo de Jerusalém, que nos dias atuais só tem ali o muro, que é chamado o Muro das Lamentações. E os judeus, eles se organizaram como nação no ano de 1948, né?
através da ONU, né, da ONU, uma reunião, e assim eles se voltaram agora para Jerusalém, né, voltaram para a sua terra de origem. Milhares outros ainda não voltaram, mas agora ainda não tem templo. Então, desde essa era cristã, né, dessa destruição do templo de Jerusalém, é que os judeus não podem mais adorar a Deus ali no templo de Jerusalém. E aí a gente vai perceber que nenhum lugar de culto, né, nenhum lugar de culto ritual, né, pode proporcionar um ritual religioso, né, nesse calendário eclesiástico, poderá substituir o nosso relacionamento pessoal com Deus, marcado por um coração quebrantado e contrito, um culto em espírito e em verdade. Deus é a única fonte de nossa segurança e paz. Então, o que a gente precisa entender, né, é que com a destruição desse templo de Jerusalém, na verdade, se os cristãos não buscassem esse relacionamento pessoal com Deus, e a gente vai entender que é muito parecido com o que está acontecendo nos dias de hoje, né? Por quê? Porque ficamos muitos meses sem poder retornar ao templo, né, de adoração, de louvor, de reunião, de congregar com os irmãos, e tivemos que praticar a nossa religiosidade, o nosso culto, a adoração a Deus, nos nossos lares, com as nossas próprias famílias, tá? Então, nós queremos compartilhar com você alguns tópicos dessa lição que nós achamos muito importante, que fala que ainda não é o fim. Então, o autor coloca aqui, no primeiro tópico, que a seguinte frase: tenha cuidado para que ninguém engane você. Nós precisamos realmente ter cuidado para que ninguém possa nos enganar. E Marcos, capítulo 13, verso 5, diz assim: então Jesus começou a ensiná-los. Ele disse: tome cuidado para que ninguém vos engane. É um conselho de Jesus desde aquela época, porque por muitas ocasiões a igreja já foi perseguida. Por muitos séculos e em vários momentos da história da humanidade e da igreja cristã, a igreja foi perseguida. E nós precisamos tomar cuidado realmente para que ninguém possa nos enganar. Nós precisamos ter isso, né? É muito triste ser enganado. Ninguém quer ser enganado. É muito triste quando eu me lembro até de uma ocasião em que eu estava no ponto de ônibus esperando, há muitos anos atrás, eu estava no ponto de ônibus esperando o ônibus que me levaria para o seminário. E o ônibus demorou muito e veio uma senhora perguntando do ônibus dela que passaria em um determinado lugar. E o ônibus estava chegando, ela não viu a placa do ônibus, a inscrição. Eu vi e disse: olha, esse ônibus vai para onde a senhora quer. E ela ficou em dúvida: será que esse ônibus passa realmente no lugar que eu quero? Será que esse ônibus vai? Eu falei: senhora, pega esse ônibus agora, senão a senhora vai perder a sua condução. Ela ficou reticente naquele momento, ela ficou em dúvida, porque ela não queria ser enganada. E, na verdade, eu estava dando uma informação correta e não queria enganá-la. Assim tem sido dos dias de hoje. As pessoas, elas não querem ser enganadas, né? E nós precisamos tomar muito cuidado, né, com muitas profecias, né, ou profetadas, podemos dizer assim, né, ou interpretações bíblicas de algumas profecias que estão induzindo as pessoas ao erro e ao engano. Então nós temos que tomar muito cuidado. Jesus alertou e nós precisamos estar alerta com relação a essa questão.
Muito bem, no segundo tópico diz assim: tenha cuidado, né, na hora do sofrimento. Tenha cuidado na hora do sofrimento. Porque o momento em que nós estamos sofrendo, passando por algumas dificuldades, é justamente o momento em que nós podemos ser enganados, né, por algumas pessoas, né? Veja bem o que diz Marcos, capítulo 13, verso 9, que diz assim: vocês precisam ter cuidado, porque serão presos e levados aos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas por serem meus seguidores. Vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles sobre o evangelho. Então, veja bem, meus irmãos, a igreja, ela sempre avança. Ela sempre avança. E é interessante a gente perceber que quanto mais difícil se torna para a igreja, mais a igreja consegue avançar, ou melhor dizendo, ou se reinventar na pregação do evangelho. Nos tempos de hoje, nos dias de hoje, com a pandemia, o evangelho continua sendo o mesmo. O evangelho é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas a forma de pregar o evangelho hoje, ela tomou um novo formato. O evangelho é o mesmo, mas a forma de pregar é diferente. Hoje nós pregamos o evangelho através do canal, como você está nos assistindo aqui no YouTube, no Facebook, né, nas redes sociais, nas mídias. Então, o evangelho, ele não vai deixar de ser pregado, ele vai continuar sendo pregado a todo instante, tá? É na hora desse sofrimento que mostramos ao mundo que não servimos a Deus em troca de bênçãos materiais. Deus não compra nossa fidelidade com favores. Caso fosse assim, nossa relação com Ele seria mercantilista e o nosso caráter mercenário. Então, é isso que nós precisamos ter em mente, que verdadeiramente o Senhor, Ele está sempre cuidando de nós, e nós, nesse tempo de sofrimento, entendemos que Deus cuida de cada um. Deus está cuidando de você nesse tempo de sofrimento, nesse tempo de angústia, e nesse tempo de sofrimento, nós não podemos fazer barganha com Deus. Nós não podemos fazer barganha. Nós precisamos simplesmente continuar sendo fiéis ao Senhor. Jesus nos ensina que a fidelidade a Deus, ela é incondicional. Nós não podemos condicionar a nossa fidelidade à proporção em que alcançamos os bens materiais. E é justamente no tempo de adversidade, de dificuldade que nós vivemos, que nós vamos, de fato, mostrar a nossa fidelidade a Deus. Então nós precisamos permanecer fiéis ao Senhor. No terceiro tópico, o autor da nossa lição, ele diz o seguinte: tenha cuidado de aprender e saber o que o texto ensina. Então, é muito importante, irmãos, nós atentarmos para a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e prática. Jesus, em Marcos 13, 28 e 29, ele diz assim: aprendam, pois, a parábola da figueira. Assim também, quando vierem acontecer essas coisas, saibam que o tempo está próximo. Quando a gente percebe todas essas coisas acontecendo à nossa volta, né, esse tempo de pandemia, que o mundo virou de cabeça para baixo, podemos dizer assim, né, porque as mudanças, elas tiveram que acontecer de várias formas, de várias maneiras, né, independente se você queria ou não, né? Se você queria ou não. Todos nós tivemos que aprender algo novo
com essa pandemia. O povo de Deus está sendo destruído, né? E é isso que a gente precisa perceber. Irmãos, muitos cristãos estão sendo destruídos. Do mesmo jeito que a internet, né, o mundo digital está nos favorecendo a pregação da palavra de Deus, também existem os abutres do YouTube. São aquelas pessoas que se decepcionaram com a igreja a qual era membro. Nós temos muitos abutres. São aquelas pessoas que se decepcionaram por algum motivo e hoje pregam contra a igreja instituída. E nós sabemos que a igreja, ela foi instituída por Jesus. A igreja, ela foi instituída por Jesus. E ela tem uma razão de ser, de existir. E nós precisamos manter o foco no alvo que é Cristo Jesus, né? Muitos crentes estão sendo destruídos, por quê? Por causa de mensagens que estão focadas, são pessoas que não prestam atenção naquilo que realmente a palavra de Deus está ensinando, estão ouvindo pessoas que se intitulam homens de Deus, tá? E estão ouvindo coisas que realmente não agradam o coração de Deus e que fazem o povo se desviar. Muitas pessoas estão se perdendo, estão se desviando. Sabemos que uma grande quantidade de cristãos não vão retornar aos cultos nos templos, porque os abutres do YouTube estão, né, aceleradamente buscando destruir essas vidas. Crentes que estão morrendo espiritualmente, né, e estão sendo engolidos por mensagens que não são cristocêntricas, mensagens que não veio do coração de Deus. Então, nós precisamos estar atentos, né? O fim está próximo, sim, mas ainda não chegou o fim. Então, nós precisamos examinar as Escrituras, buscar o ensinamento na palavra de Deus, a orientação na palavra de Deus, porque hoje, meus irmãos, eu digo isso porque tenho vivido pregando o evangelho em uma mesma igreja há quase 30 anos de idade, com uma família sólida, construída à base da palavra de Deus, do evangelho, uma vida que a comunidade toda me conhece. Mas o que acontece hoje? As pessoas, elas estão preocupadas com a mensagem que elas ouvem no YouTube, com a mensagem que elas ouvem de outras pessoas, aquele pregador que prega bonito, que arrasta as pessoas para caminhos tortuosos. Igrejas hoje, né, ou lugares que aparentemente parecem ser igrejas, mas estão pervertendo as pessoas para conduzi-las ao caminho errado. Nós precisamos entender que isso também é prenúncio do fim, porque Jesus Cristo fala no seu sermão profético, né, aqui em Marcos, capítulo 13, você pode ler Marcos 13 em casa com calma, e você vai perceber isso. Fala dos falsos profetas, dos falsos pregadores, pessoas que iam pregar mensagens que realmente iam agradar aos ouvidos humanos, mas não iam enriquecer espiritualmente a alma do homem. Então nós precisamos de tomar cuidado. O quarto tópico, o autor diz assim: tenha cuidado de orar e vigiar. Esse é o tempo, meus irmãos, que nós precisamos tomar muito cuidado, né? Vigiar e orar, porque vocês não sabem quando chegará o tempo. Vigiem. Marcos 13, 33. Então esse texto, ele fala sobre a questão da vigilância. Então vigie, persevere é interessante que Jesus começa com a vigilância. Ele poderia começar com a oração,
mas ele começa com a vigilância. Ele diz assim: vigie, né, antes de orar. Então, antes da oração, eu preciso manter a vigilância. Eu preciso estar atento àquilo que a palavra de Deus nos ensina, para que nós possamos manter o foco, tá? Não há como exagerar no valor da oração e da vigilância. Não há como exagerar. Você pode ser vigilante, você pode estar em oração o tempo inteiro. A oração é uma das marcas mais importantes na vida daquele que crê em Deus, né? Crente precisa orar. Crente precisa orar para que realmente cuidar desse tempo do fim que está chegando e entender aquilo que está acontecendo e manter-se perseverantes na palavra de Deus. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, né? Porque Deus pode suprir nossas necessidades materiais, mas as maiores necessidades que temos são espirituais. Então saiba disso. Nesse tempo, a maior necessidade, né, a nossa igreja ajudou muitas pessoas com uma cesta básica, né, com alimentação. As pessoas precisam de se alimentar, de estarem bem nutridas, mas a nossa nutrição espiritual é a mais importante, porque você pode sentir fome no seu estômago. O seu estômago pode estar vazio, mas se a sua alma estiver cheia, certamente você resistirá os tempos difíceis e vencerá com fé, crendo em Jesus, que Ele tem poder para realmente suprir todas as nossas necessidades e nos ajudar nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. E eu quero concluir essa palavra, né? Dizendo a você que verdadeiramente existe um templo mais importante do que o de Jerusalém. Ainda os judeus estão esperando hoje reconstruir o templo de Jerusalém. Ainda estão esperando, né? E nós somos chamados por Jesus, pela palavra de Deus, como o templo do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos entender isso, né? Que Jesus Cristo, Ele colocou dentro de nós o seu Espírito, né? O seu Espírito. E o Espírito Santo de Deus, Ele tem que habitar em nós a cada dia. Ele tem que fazer morada no nosso coração. Ele tem que nos dar força para vencer as adversidades, as lutas e permanecer firmes, focados na presença do Senhor. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. E eu quero finalizar dizendo para você algumas coisas importantes que estão registradas, obviamente, em Marcos 13, que diz assim: primeiro, quando será a destruição do templo, né? Ora bem, meus queridos irmãos, a destruição do templo de Jerusalém já aconteceu, mas o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e somos preservados pelo Senhor Jesus a todo instante, né? Então, nós precisamos entender o seguinte, a segunda pergunta: quando será a volta de Jesus? A volta de Jesus, ninguém sabe, né? O dia e a hora. O que Jesus Cristo nos ensinou é o seguinte: vigia, espera com vigilância, mantenha-se em oração, uma vida regrada de santidade, uma vida pautada na fé cristã, alicerçada em Deus e vivendo uma vida em espírito e em verdade, para que o Espírito Santo de Deus possa continuar nos usando nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. A terceira pergunta: quando será o fim do mundo? Irmãos, o fim do mundo, para mim, não importa quando vai ser. Sabe, a gente sabe que teologicamente existe muitas teses acerca do fim do mundo, né? Existe aquelas pessoas que creem no tribulacionismo, né? E em várias outras vertentes, né? Acerca
da escatologia, mas nós precisamos focar numa vida saudável espiritual na presença de Deus. Não adianta você ser um expert em escatologia. Eu particularmente sou muito fraco em escatologia. Eu prefiro me fortalecer no Espírito Santo de Deus e ficar preparado para a volta de Jesus. Eu preciso estar seguro de que se Jesus voltar agora, eu estou pronto para subir com o Senhor. Eu prefiro manter a minha esperança dessa forma. E eu quero deixar para você pensar e refletir. O que fazer para que o templo, a liturgia dos cultos e o calendário religioso de nossa igreja não tome o lugar de nosso relacionamento pessoal com Deus? Veja bem, o relacionamento pessoal com Deus é a coisa mais importante. Eu particularmente entendo que nós precisamos estar no templo, reunido com os irmãos, porque Jesus Cristo nos ensinou isso. E o apóstolo Paulo, em várias vezes, está falando que a igreja é o corpo de Cristo. Então, nós somos o corpo de Cristo. Eu, por exemplo, estou aqui gravando esse estudo bíblico. Para eu fazer isso, eu não posso fazer sozinho. Está aqui o irmão Flavinho, tá, que está comigo. Se ele não tivesse apto para me ajudar a fazer o que eu estou fazendo, eu não conseguiria fazer. Então, o que a gente precisa entender isso é corpo. Isso é corpo. Eu, como corpo de Cristo, não consigo fazer e desenvolver as minhas atividades sozinhos, porque nenhum membro do corpo consegue sair por aí andando sozinho. É isso que a gente precisa entender. Outra coisa que eu quero que você reflita por que algumas pessoas são seduzidas por falsas doutrinas e falsos líderes? É uma outra pergunta. Sabe por quê? Eu sei por quê. É porque as pessoas não querem estar submissas a uma autoridade espiritual. É uma autoridade espiritual. Conversando com um irmão, membro da igreja, ele diz assim: pastor, o meu dízimo, eu posso comprar uma cesta básica e ajudar uma família. Eu disse para ele assim: olha só, você, humanamente falando, você pode fazer o que você quiser com o dízimo que pertence ao Senhor, mas espiritualmente você não pode fazer, porque o dízimo pertence ao Senhor. Então o Senhor não nos dá autoridade para a gente fazer cesta básica e sair por aí distribuindo. É isso que a gente precisa entender, porque muitas das vezes a Bíblia está sendo distorcida, a interpretação está sendo distorcida. Outra pergunta para você refletir é: como fazer para ter profundidade na Bíblia, na oração e na vigilância? Meu irmão, é preciso ler a Bíblia. É preciso ler a Bíblia. A gente sabe que o brasileiro não tem hábito de ler, tem dificuldade em ler, né? Então, comece lendo os Salmos, né? Ponha na sua metodologia, né, ou aí de leitura, né, iniciar lendo os Salmos, cada dia lê um Salmo, e aí você vai exercitando a sua mente, cada dia lê um texto da Bíblia, vai exercitando a sua mente. Então, se você quer se aprofundar na Bíblia, você tem que ler a palavra. Não tem como se aprofundar na Bíblia sem ler a palavra, e é claro, pesquisar em bons livros, porque existem muitos livros bons que nos ajudam a entender. E para finalizar, precisamos mostrar ao mundo que não servimos a Deus em troca de bênçãos materiais, como isso é possível em tempo de sofrimento. Ora, meu irmão, se você está passando por uma adversidade, mantenha-se firme, né? Essa semana eu vi uma história que eu quero finalizar com ela, que dizia o seguinte: uma determinada família, o pastor estava passando um momento difícil. Naquele domingo ele não tinha nada que colocar na sua mesa junto da sua família. E foi para a igreja com a sua família, voltou para casa e na hora do almoço eles não tinham nada para colocar sobre a sua mesa. E o seu filho dizendo: pai, mãe, eu estou com fome, eu quero comida. E aí a mãe, chorando lá no quarto, foi orar. E o pai
foi para a cozinha. O pai foi para a cozinha, lavou os pratos, preparou a mesa, colocou tudo lá em cima da mesa, o prato, os talheres em cima da mesa, e no momento lá ele chamou, e a mulher vendo os pratos bater lá na cozinha, alguma coisa acontecendo, ele chama então a sua esposa e o seu filho e diz assim: vamos agradecer, porque é normal na casa de crente a gente agradecer, orar antes da alimentação. E aí vieram, e aí a mulher falou assim: mas não tem nada aí para colocar nos pratos. Ele falou assim: nós vamos fazer a mesma coisa que nós fazíamos sempre. Vamos agradecer a Deus e falar com Deus. E ele orou naquele momento e disse: Deus, o Senhor sabe que nessa hora era a hora de nós nos alimentarmos, de ter a nossa refeição. Nós não temos o nosso alimento material, mas nós temos o alimento espiritual, e eu sei que o Senhor cuida de nós, em nome de Jesus, amém. E no momento que ele encerra, a campainha toca. Veio exatamente uma pessoa mandada por Deus trazer naquele dia uma refeição especial para ele e para sua família. Eles se alimentaram, né, naquele momento. Então, em tempos de dificuldades, creia no Senhor, persevere, saiba que o Senhor está cuidando de você, e às vezes esse momento de adversidade, Deus está provando a sua fé. Saiba, ainda não é o fim ainda vai chegar, e com certeza nós vamos estar prontos, preparados em nome de Jesus para nesse grande e glorioso dia subir com o Senhor para a sua glória em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, fique com essa palavra e um abraço virtual e espiritual no seu coração em nome de Jesus.